Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Bom dia, salve, salve, Caxias do Sul, salve, salve você, viva, né, a vida, viva as pessoas, viva o amor, a bondade, a plenitude, viva o interesse, viva a vontade plena e verdadeira de buscar dias melhores, né, viva Caxias do Sul, que final de semana agora está completando 130 anos de história, né, um local acolhedor, um local que Deus escolheu para colocar cada um de nós para vivência e convivência, né, nessa grande massa de pessoas, com essa grandiosa cultura, com esta ebulição, né, de ideologias, ideias, pensamentos e tudo que se possa imaginar nos mais variados segmentos, mas que traduz, né, em um nome, Caxias do Sul, com sua força, né? Aqui na nossa cidade nós temos um protagonismo tão grande, somos um dos grandes forjadores do aço, desse mineral tão importante, que se traduz no segundo polo metal mecânico do país, uma imperiosa força descomunal e que faz com que Caxias do Sul vibre como um dos maiores PIBs nacionais, né? Viva Caxias do Sul! Temos todos os motivos para comemorar, né? E o amor para transcender como caxienses. Somos todos nós caxienses. Sabe Caxias by Bitcom, dando início a partir de agora? Deixa eu cumprimentar ele já. Miguel Brambila, que chega para também engrandecer, chega a partir de agora para também trazer suas avaliações sobre o início dessa programação e, claro, também para contribuir com toda a nossa programação. Miguel Brambila, bom dia para você, meu irmão. Perto já do almoço e, claro, cada vez também nós estamos nos aproximando do inverno, que começa nesse sábado também. Bom dia. Exato, bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos. Sempre é um prazer estar na companhia, né, desta turma toda, sabe, Caxias by Bitcom, e mais um programa, né, Edinho? Vamos lá. Com certeza, meu amado, com certeza. Mais uma programação está chegando e, evidentemente, nós temos muitas coisas no plano de fundo para observar. E uma informação muito lamentável, uma informação triste para o cenário caxiense é esta, Miguel Brambila, o crescimento aí dos casos relacionados à Covid-19. Nós estamos chegando já a esse triste número, né, dos 420. Ontem eu te desafiei numa pergunta, né? Qual era a projeção? E a projeção parece que nós vamos atingir 500 casos na metade ou passado de quarta para quinta-feira, pelos números que estão seguindo aí, Miguel. Sim, e estamos realmente cansados, mas estamos no meio da jornada, né? Vamos seguir aí o lado positivo da sabedoria milenar chinesa, que uma longa jornada inicia com o primeiro passo. E também é preciso nos reinventarmos a cada dia atualmente. Nossos princípios de metas financeiras, metas pessoais, metas econômicas, estão todos envolvidos por este desafio, né? Decifra-me, eu te devoro, do coronavírus, que segue aí na sua jornada, né, de destruição de vidas, de lares, de famílias, e nesta revisão política nacional, vamos ter que conviver com isso ainda há algum tempo, Edinho. Portanto, temos que todos os dias, né, reinventar a nossa coragem e buscar algo que nos console e nos dê esperanças. Caso contrário, né, não serão somente as doenças do coronavírus, mas as doenças psicológicas das crianças, dos casais, dos idosos, o medo, né? Nós olharemos para trás no futuro próximo e contaremos, se sobrevivemos à pandemia, aos nossos netos que passamos por isso, e será a história, né, para se contar no futuro da humanidade. Nesse momento estamos em meio dela e temos que continuar nadando, não podemos morrer na praia, não estamos nem perto da praia ainda, eu acredito, infelizmente, Edinho. Miguel Brambila, na tua visão, é uma pergunta muito difícil de análise, de constatação, mas é para nós mergulharmos numa reflexão. Quando é que vai aliviar? Né? Nós estamos numa escalada de picos, os casos estão subindo. Quando é que tu acharias, no teu modo de ver, quando é que o vírus perderia força e nós começaríamos a ter um declínio de casos? O que a gente pode analisar? Eu sei que a pergunta é difícil e a resposta é imprecisa, mas para nós começar a formatar, colocar um pensamento em cima de tudo isso, porque eu acredito que muitas pessoas estão aguardando e questionando. Quando é que vamos começar a ter um declínio?
de tudo isso, né? Quando é que vai começar a diminuir? Quando é que vai ser a curva descendente desse vírus aí? Pois é, quando tivermos uma vacina. É a única maneira, porque o contágio de rebanho, ele levaria aí mais de 700 milhões de pessoas à morte, porque são 7 bilhões de seres humanos arredondando no planeta. Você calcula aí uma média de 6 a 10% de mortes, né? O resto se curaria, a humanidade, portanto, não vai acabar, isso já se sabe, né? Muita gente já se curou, e a maioria, felizmente, se cura. Mas uma vida é uma vida, né? Toda vida importa, né? Não somente as vidas negras, as vidas brancas, a vida em geral, ela importa, e isso é uma necessidade, né, da nossa civilização presente, que compreende aí a realidade da consciência humana. Portanto, Edinho, não sendo contágio de rebanho, porque aí seria assim realmente um genocídio nunca visto antes, e isso também ninguém interessa, mesmo que genocidas existam ainda nesta época da humanidade, no tempo de uma vacina recorde seria metade do ano que vem. As Olimpíadas não têm data marcada, a Fórmula 1 tinha data para voltar, não voltou ainda, outros grandes eventos do mundo ainda não estão acontecendo, portanto, nós vamos ter que recomeçar de uma maneira mais positiva, usando máscaras mesmo assim, e é preciso dizer para as pessoas que acham que a máscara cura e salva, não, a máscara reduz, ela não é o remédio e não é a solução, sempre foi dito isso, né? Então o pessoal começa a combater com os negacionismos, porque o tempo está demorando, e está demorando para passar aí, e demorando para se chegar a uma solução, então não vai passar tão facilmente, porque ela pode voltar, existem segundas ondas, terceiras ondas, é possível sim, se não controlar, e portanto nós vamos conviver com isso. Eu não gostaria de pegar, seria bom se você pegasse e tivesse certeza que vai sobreviver, beleza, vai lá, se contamina, se voluntaria lá, acha alguém que, né, e pronto, passou, tá liberado, você não vai morrer, mas não é isso que vai acontecer. Morrem pessoas do grupo de risco e do não grupo de risco. Então, enquanto não tiver remédio e nem vacina, niente, não vai ter solução. Teremos que conviver com isso. Libera, afrouxa, avança, retarda e melhorando sempre os hospitais e buscando a solução. Eu vejo assim, Edinho, não adianta querer iludir-se, porque a ilusão é a pior das esperanças, eu acho. Miguel Brambila, você fez uma pincelada aí em algo que eu iria aprofundar como pergunta, pedir para você aprofundar. Se nós não temos vacina, trabalhar com ampliação dos modais de saúde seria uma das buscas para esse momento? Sim, eu acho que sim, Edinho, seria, mas mesmo assim, a notícia é que prefeituras estão comprando leitos particulares, e poderiam, se quisessem, usar a Constituição e apropriar-se dos leitos particulares, no sentido de necessidade de salvar pessoas. Então, cada um está fazendo dentro da realidade possível, vamos considerar que todos sejam bem intencionados, mesmo os negacionistas, né? Vamos acreditar que sim, já que vivemos num mundo livre, entre aspas, aqui no Brasil, entre aspas, uma democracia, vamos acreditar que sim, mas a própria saúde não garante. Pessoas que estão sendo tratadas, não há falta de leito em Caxias do Sul, por exemplo, e algumas pessoas estão morrendo. Bento Gonçalves também, já morreram pessoas, né? Hoje nós tivemos o 8º óbito em Caxias do Sul, então que estão nos leitos de hospitais, ainda não há fila. Então não há garantia que você indo para o hospital você vai sobreviver, isso, e que você tendo o respirador, essa é uma das garantias que você vai dar atendimento de saúde, mas não é garantia de vida, Edinho. É bastante interessante a análise e eu até te fiz esse tom de pergunta porque a gente vê que o decreto das bandeiras, né, do nosso governador está atribuído na disponibilidade, também um dos pontos, né, seria a disponibilidade de leitos. E nós temos vendo que há um grande inchaço, né, dos leitos aqui na nossa região. E eu tenho aqui também uma informação da própria Prefeitura de Caxias do Sul, que está analisando um possível óbito, está tratando como suspeito, que ocorreu dentro de uma residência, né? E pode ser que aumente essa questão de óbitos, né? Por isso que eu estava falando, né, sobre se ampliar essa nossa rede não seria, por enquanto, uma das alternativas, porque a gente não tem, né? Não temos a possibilidade ainda da vacina, não existe essa vacina como você mesmo mencionou.
Como a gente poderia fazer para dosar tudo isso, somado à prevenção e essa dificuldade que nós estamos vivendo, Miguel, no seguinte sentido, de vermos o índice de desemprego aumentar, dificuldades econômicas aumentarem muito, pessoas que talvez não terão condições nem mesmo de comprar alimentos, pode ser que ocorra isso aqui mais alguns meses, a gente não sabe disso, e nós estamos aqui querendo fazer propagação de apologia ao medo, não é isso não, mas conjecturando para tudo isso, o que a gente pode analisar, como dosar? Eu sei que é uma outra pergunta de análise complicada, como dosar a economia com essa questão relacionada à dificuldade do Covid-19? Eu sei que é uma pergunta que caberia uma reflexão profunda e muito grande, porque esta é a mesma pergunta que está sendo feita aos principais líderes que nós temos hoje, prefeitos e governadores e também o presidente da República, né? É verdade, né? E nesse momento, muita gente está torcendo contra, inclusive, a solução, os que perderam as eleições, e muita gente está dando graças a Deus por não ter sido eleito. Ninguém imaginava isso, né? E você veja bem que nada acontece por acaso na história da humanidade. Nós teríamos aí o Daniel Guerra como prefeito, não sei se seria melhor ou pior, não tem como se fazer um comparativo com o Flávio Cassina, mas, porém, nós estamos esperando aí nós estamos em expectativa da resposta do governador Eduardo Leite aos pleitos dos prefeitos, ontem em reunião, hoje, agora pela manhã ele teve também uma reunião com o seu comitê de crise, vai anunciar aí alguma mudança, ele vai anunciar alguma flexibilização. Acho que nós vamos ter que botar a cabeça para fora da toca e correr riscos, Edinho, mesmo aqueles que sejam, porque entre o coronavírus e a fome, você vai sair de casa, então quer dizer, é preciso não somente melhorar a qualidade dos hospitais, mas, por exemplo, do transporte público. Você veja que nos grandes centros aí o retorno ao trabalho acaba, o brasileiro irresponsável vai para a praia, vai se empilha no shopping, né? Então fazer essas limitações. Eu acho que limitar o horário de atendimento do shopping até ao contrário, bota o shopping trabalhar então 24 horas, que daí a pessoa vai a hora que quer, não vai ter aglomeração, porque quanto menos horário de trabalho, por exemplo, no shopping center, mais gente vai ir. Então, você deixa o shopping com todas as normas da vigilância sanitária, com atendimento 24 horas e limite, bota um contador de pessoas, calcula mais ou menos o número, só pode entrar tantas pessoas. Não é tão difícil assim trabalhar para isso, já está se avançando nesse sentido. Nós vamos ter que arriscar. E ao mesmo tempo, as pessoas que já passaram pela Covid, sendo certo que não vão se recontaminar e não vão transmitir, vão voltar aos seus postos de trabalho, e essas pessoas, né, devem também ter a oportunidade de trabalhar e também tomar postos de liderança nesse sentido, né? É o que nós precisamos acreditar. Não é possível parar a economia como um todo, não. Isso é errado. Infelizmente, nós temos o mesmo problema do negacionismo de todos os dias e continua, né? Mas, porém, a briga hoje está grande, né, com o ataque É verdade. Dos poderes aí entre si, né? Miguel Brambila, aperfeiçoar os dispositivos de prevenção. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje nós estamos usando uma máscara de pano, né, cobrindo nosso rosto. Aperfeiçoar esses nossos produtos que nós temos, né? Trazer aperfeiçoamento. Você acabou de citar sobre a questão dos ônibus, né? Inclusive a Marco Polo lançou dias atrás um carro moderno, um carro novo, fez uma promoção no sentido de apresentar à sociedade que está buscando alternativas, né, com blindagens em acrílico para o motorista, álcool gel nas portas de entradas, poltronas distribuídas de um modo diferente para as pessoas ficarem afastadas. Será que seria essa a busca para esse exato momento, nós aperfeiçoarmos as nossas ferramentas de proteção? Eu acho que sim, à medida que as populações crescem, nós teremos que estar preparados para futuros também eventos semelhantes a esse que nós estamos vivendo. O ser humano tem a capacidade, nem sempre é o mais forte que sobrevive, mas é o mais preciso, Adinho. Então, nesta solução, sim, não somente isso, avançarmos na questão também de distribuição de renda, na questão do saneamento básico. Não adianta termos um ônibus, por exemplo, super moderno como esse e cobrar R$5 a passagem, que o trabalhador não tenha como pagar, né? Então, quer dizer, é preciso ir além dessas questões todas, não somente ter aí questões de primeiro mundo por um lado e por outro lado um submundo, né? É preciso sim que em todos os sentidos. Primeiro, da saúde. A máscara não tem muito mais o que fazer, a não ser que usássemos máscaras de gás ou contra o sarim, porque
uma máscara com 2 camadas e até inclusive o filtro de café funciona também, se você colocar... Existem muitos tutoriais de máscaras de qualidade sendo feitas, tem que ter 3 camadas. Ela é um preventivo para você não contaminar outras pessoas e não se recontaminar. Os negacionistas acham que esta é a resposta, e não é. Você veja que a hidroxicloroquina também não é. A Federação Antidrogas dos Estados Unidos também agora voltou atrás novamente, proibiu a droga nos Estados Unidos, mas o Brasil está comprando de balde, né? Então você veja bem onde é que nós estamos, né? Por isso que nós estamos em segundo lugar, né? Negativamente nessa história, e infelizmente as coisas ainda vão avançar. Mas o nosso desafio atual é dessas bandeiras, né? Da bandeira vermelha. Eu acho sim que o governador vai flexibilizar intermediariamente entre a laranjada e a vermelha, ou subdividir as regiões em municípios menores, né? De acordo com a realidade de cada um. Tudo isso, esse detalhe do governador que você citou agora, será por pressão política ou por academicamente baseado em estudos? Não, eu acho que é por caminho político. A pressão política faz parte da política. Aquele político que se elege e não quer sofrer pressões e explode a cada pressão que sofre, ele não tem um viés político, ele tem um viés ditatorial. Nós vemos isso no governo federal, né? O Bolsonaro não aceita pressões, ou ele demite, ou ele explode, ou ele nega, ou ele passa por cima dos seus subordinados, ele não negocia. E fez, inclusive, né, discursos dizendo que não negociaremos, né? Então, quer dizer, uma política ela é a arte de negociar. É a arte, ninguém perde na política se você negociar saudavelmente com pessoas que tenham boas intenções. E eu tenho certeza que as boas intenções dos prefeitos, elas também vão se casar com as boas intenções do Eduardo Leite, que nós somos todos brasileiros, somos todos do mesmo estado. Então não vejo o porquê, né? E não vi neste governador até agora nenhuma inflexibilidade. É preciso definir para que não fique essa baderna, né? Ameaçar de descumprir, não vou cumprir, não. Porque aí realmente fica uma baderna, mas dentro da jurisdição de cada poder constituído, sim, negociar e sofrer pressões faz parte, ceder às pressões, não ceder. Um pouco ele vai ceder, eu tenho certeza disso, já cedeu a primeira vez e acho que é necessário sim manter aí pelo menos minimamente, né, alguma possibilidade de economia, porque caso contrário a devastação será muito grande e muito pior do que nós possamos imaginar. Nós podemos, sim, ter a certeza que muita gente ainda vai morrer, mas nós não estamos ainda perto deste caos. Então, podemos ainda ganhar algum tempo com isso nesta economia. E se precisar, volta atrás, flexibiliza de novo. Acho que a pressão é necessária e é natural e faz parte da política, Edinho. Outro detalhe, Miguel Brambila, é também claro que cabe uma postura de um raciocínio mais amplo, mais apurado, mas é para o momento, para nós colocarmos, né, nesse nosso caldeirão de pensamentos, ideologias, para fazermos, né, com que o telespectador do outro lado possa também fomentar seu imaginário, para que ele possa também pensar em soluções. Tudo isso vai alimentando um senso coletivo e vai se transformando em ideias em nossas sociedades e mudar e tentar buscar meios, critérios ou ideias de mudar o modo com que nós estamos performando as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para poder ser mais entendível, né, o que eu estou tentando dizer. Hoje, exemplo, nós vamos numa determinada loja, nós temos que entrar dentro de um ambiente físico fechado, né? Nós temos que estar vendo determinadas roupas, experimentando essa roupa dentro de um espaço físico que é um provador. Aí nós gostamos da roupa, nós direcionamos a outro espaço que é um caixa. Aí a gente passa um cartão, ou paga dinheiro, né? Tem contato com muitas pessoas e nós vamos aí com o bem para casa. Não haveria meios de aperfeiçoar esses modais, colocar novos métodos, implementar novas metodologias? É claro que tem que se trabalhar melhor uma ideia quanto isso, mas para este momento, só para nós fazermos um entendimento ou criarmos um plano de fundo para que as pessoas possam pensar isso, não seria uma alternativa criar novos meios e entender que esses métodos já devem ficar armazenados no passado? Com certeza. A necessidade sempre foi o que moveu o ser humano para frente, né? Antigamente, os nômades colhiam as frutas que caíam no chão e as sementes que encontravam pelo caminho, iam andando de acordo com a fome.
não é? E a necessidade de encontrar uma caverna, encontrar um lugar seguro para poder dormir, e assim, né, os que sobreviviam, e eram os mais precisos que sobreviviam, não os mais fortes, isso Darwin já consagrou na teoria das espécies, falando somente em termos evolucionistas materialistas, o ser humano é altamente adaptável. Então nós temos que, eu vou fazer aqui uma redundância, é preciso reinventar a reinvenção já reinventada, o que para muitos causará uma certa depressão criativa até, na necessidade de sobreviver. Mas na balança da sobrevivência, nós temos que confiar aí na criatividade humana, que sim, não somente a questão online, né? Nós não viveremos uma vida plena digital, nós vamos voltar ao convívio humano, vamos voltar a conviver com as famílias, tudo certo. Agora sim, em questões de higiene, né, nós teremos o próprio chimarrão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que é um compartilhamento, né, da bomba do chimarrão, mesmo que a bomba de ouro e a água quente sejam aí, de certa forma, higiênicas, você sabe que ele vai ter que também mudar, de certa forma, enquanto não tivermos um remédio. Então, muitos hábitos, muitas questões culturais, na China, por exemplo, aqueles mercados lá, não se falou mais, os mercados onde as pessoas compram a carne do animal vivo e ele é morto ali na hora, e foi de onde surgiu o primeiro coronavírus, do contato, né, e daquela água putrefata lá entre o homem e o animal. É preciso mudar essa cultura em termos gerais. Nós vamos avançar, mas sabe-se que estamos em batalha de sobrevivência e sempre, né, numa batalha, alguns guerreiros ficam para trás, Edinho, infelizmente. Sim. Miguel Brambila, nós estamos chegando já ao término da nossa programação, 11 horas e 55 minutos, né? Passa muito rápido quando nós estamos aqui juntos, reunidos. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu gostaria que hoje você fizesse mais uma vez uma análise, até porque a nossa audiência ela é cíclica e ela muda muito, e os tempos também vão mudando, e muito rápido, né? O que é semana passada, nessa semana passa a não ser. O que é válido para um dia, no próximo dia possa não valer mais. A internet, nesse momento, como é que a gente pode avaliar? Está se tornando a maior ferramenta aliada para a disseminação de informações corretas para o combate, ou ferramenta democrática? Ela democratizou, sim, a geração de conteúdo. Tivemos uma leve instabilidade, deixa nós, retornamos agora aqui. Miguel Brambila, você estava iniciando a sua resposta. Sim. E ocorreu a oscilação do sinal. Você pode fazer a formalização de sua resposta novamente. Pois não, Edinho, a internet ela democratizou a realidade na geração de conteúdo, mas eu volto a citar Humberto Eco, né, que deu também voz ao mar de idiotas. Então, enquanto não tivermos uma educação, você pode ter enciclopédias, e nós temos enciclopédias guardadas nas bibliotecas. Agora, se você observar a frequência das bibliotecas municipais, ela é muito baixa. Se você observar o índice de leitura do brasileiro, ele é muito baixo. A capacidade de interpretação de texto é muito baixa. Portanto, reflete num senso crítico distorcido da realidade. A rede social, por exemplo, ela é positiva se você tiver um critério seletivo já desenvolvido. Caso contrário, você passa a consumir coisas que te transformam aí num autômato ou numa pessoa de opiniões sem fundamento, né? Você vê lá um post e acredita que aquilo é um fato, uma realidade, tanto que hoje, né, há mais uma ação de combate às fake news. E esse combate à falsa notícia, à mentira, ele avança. As pessoas se formam, então, hoje na rede social com opiniões distorcidas, e uma soma de opiniões distorcidas, né, uma mentira insistente, ela se transforma temporariamente em verdade, em prejuízo social temporário. Então, a educação ela é necessária dentro de um nível real de aprofundamento. Primeiramente, de expansão das tecnologias para todos, para todas as classes sociais, públicas e privadas, ricos e pobres, para que todos possam ter as mesmas condições de fazerem as suas escolhas, e aí sim, se quiserem ser bons cidadãos ou criminosos, né, é uma escolha consciente, Edinho. Agora, por exemplo, a própria internet não se sustentará sozinha no mundo digital se nós não tivermos uma economia por trás disso. Seria, né, uma bolsa de valores, se não tiver uma economia por trás, somente é papel sem valor. Então não adianta eu ter uma marca falida e digitalmente transmitida. É preciso que as pessoas comprem, vendam, é preciso que a indústria produza. Tudo isso, somado positivamente, será o novo futuro. Mas, por enquanto, nós estamos aí separando o joio do trigo, vamos dizer assim. Verdade. Das pessoas que realmente sabem se alimentar do bom
conhecimento e das pessoas, né, que acreditam em tudo que vê. Miguel Brambila, segurando já a imagem em você, 11h58, faltam 2 minutos para nós fecharmos o programa. Aviação, o que vai ser o futuro da nossa aviação mundial? Nós vamos voltar a uma humanidade civilizada, mas esperemos que também essa questão da OPEP, né, da Organização do Petróleo e desse monopólio, dessa commodity mundial que há muito tempo ganha dinheiro às custas, né, da retenção do desenvolvimento tecnológico, também tenha seus dias contados. Nós continuamos perfurando, né, poços de petróleo, prejudicando o meio ambiente, prejudicando o planeta como um todo, ameaçando aí as estruturas geológicas do planeta, concentrando renda, né, em alguns territórios aonde ali está a capacidade, né, de captação. O Brasil, por exemplo, tem o pré-sal, não vai conseguir explorar, não tem tecnologia para isso. No futuro, a aviação vai continuar avançando, mas esperemos aí que avance a tecnologia solar, as tecnologias eletrônicas, elétricas, o próprio hidrogênio, por exemplo, que libera água e oxigênio para a natureza, por exemplo, totalmente limpo e pode ser retirado do ar de uma quebra de molécula, muito melhor e muito mais saudável. Então, talvez, né, não será para este século, mas também chegaremos no futuro numa aviação, inclusive com carros voadores, com bandas. Isso aí não é futurologia, já existe tecnologia de várias empresas para isso. O que está acontecendo, Edinho, neste choque econômico, onde as empresas precisaram parar de produzir, é parar-se realmente de ficar produzindo coisas que as pessoas não possam comprar, né? Você veja que, por exemplo, nos países muito ricos, como nos Estados Unidos, por exemplo, há muito tempo, a destruição de frotas de carros com 20 anos de idade, que poderia ser útil em outros lugares, simplesmente o novo, né, a ansiedade do novo, todo ano um carro novo e outras utilidades para pessoas que poderiam também se desenvolver, não acontece. Então essa emissão de gases, né, o avião, por exemplo, né, milhares de litros de combustível em cada viagem, soltos no ar, poluindo, né, acabando com o ecossistema. Então, temos que mudar num sentido geral. Não será nesta geração, não será nesta pandemia, mas nós vamos voltar a uma vida, entre aspas, relativamente normal, assim que surgir a cura. E ela vai surgir para o coronavírus, só que outros podem surgir também, né? E somos mutantes, e aí teremos que continuar avançando nesse sentido da boa cidadania, Edinho. É verdade. Mundial, inclusive, né? É verdade, verdade. Tem muitas coisas que... Essa foi uma janela que se abriu e poderá vir outras, né? A caixa de Pandora pode se abrir, pode vir coisas que a gente talvez desconheça ainda. 12:01, nosso Sábio Caxias fica por aqui, Miguel Brambila. Ok, muito obrigado, Edinho, pelas perguntas, né, pelo debate no programa. Cito ainda nessa ideia, só para concluir bem rapidamente, sim. Nicolas Tesla, existe a empresa com o nome dele, há muito tempo, já na época da invenção da lâmpada, já tinha a patente da eletricidade sem fio. Mas como é que você ia cobrar uma eletricidade sem fio? Então nós temos que ter uma nova ordem mundial, além desse comunismo bandido que nós temos e desse capitalismo explorador, né, do trabalho humano. Quer dizer, uma terceira ordem mundial, que não será o liberalismo, né, porque é uma hipocrisia, todo mundo se apropria dos termos, mas que essas tecnologias sejam distribuídas de uma forma mais saudável e mais humana. A tecnologia para isso tem há mais de 200 anos. O problema é justamente, né, o vampirismo, né, do ser humano, que é o lobo do homem. O homem sendo o lobo do homem ainda. Obrigado, Edinho. Nós voltamos amanhã. Um grande abraço. Vem aí o Bitcoin Bom Dia. Edinho Soares na programação da Bitcoin. Até amanhã, Edinho. Foi um prazer. Um abraço a todos. Que bacana. Ok, assim nós encerramos então o nosso Sábio Caxias by Bitcoin. 12:15. Vem aí Melissa Bueno trazendo para vocês dentro do Bitcoin 12:00 as informações, a atualização das notícias para você. Você está na internet, está no seu smartphone, está com a Smart TV, está nas suas redes sociais, você está com a Bitcoin TV. Grande abraço. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.